Revelado. Faxineira inspiradora exposta em desafio com sheik bilionário e transforma tudo. Maria, uma faxineira de 35 anos, entrava no luxuoso edifício da zona sul do Rio de Janeiro, sentindo o peso da ostentação ao seu redor. Ao mesmo tempo, seu coração pulsava com a determinação de quem luta para garantir um futuro melhor para seus filhos, Rafael e Sofia. O edifício resplandecia em mármore e vidro, enquanto seus próprios sonhos habitavam um modesto apartamento onde sua mãe, Dona Edna, sempre estava ao seu lado, apoiando-a. Olhares de desprezo a acompanhavam diariamente, mas isso nunca a desanimou. Ela sabia que sua maior riqueza eram as paredes daquele lar, que estavam repletas de sonhos e anseios. Naquela manhã, um evento corporativo de grande porte se aproximava e o clima estava tenso. Assim que Maria entrou na recepção, vislumbrou o sheik bilionário, famoso por suas exigências impossíveis e um olhar crítico que poderia derrubar corações. Ele parecia funcionar como um maestro, orquestrando o caos que se adianta. Assim que o viu, um desconforto a paralisou momentaneamente. Quem é esta faxineira? Parecia perguntar o olhar dele. Com um gesto autoritário, ele apresentou uma lista de pedidos extravagantes, e num momento de raiva, desafiou-a a transformar aquele ambiente em algo que o impressionasse. Um frio na barriga, a pressão subiu. O que deveria ser um dia qualquer se tornará um confronto inesperado. Mas, ao invés de se deixar abater, Maria respirou fundo. Com suas mãos calejadas, começou a trabalhar, e assim, sem perceber, despertou uma habilidade que nunca havia imaginado ter. A sala que antes era só um espaço sem vida, começou a ganhar contornos únicos sob suas mãos. Móveis eram rearranjados, pequenos detalhes personalizavam a atmosfera e cada movimento parecia desenhar sua própria história naquele ambiente. Enquanto o relógio corria, Maria se via em uma batalha interna. Vale a pena arriscar tudo isso? E se eu falhar? Contudo, a visão do sorriso de Rafael e da pequena Sofia a motivava a continuar. A ambição gripava sua essência, mas o amor pela família ainda era mais forte. Com cada toque, a autoestima que estava esquecida começava a ressoar dentro dela novamente. O que antes parecia apenas uma função, agora era um ato de amor e coragem. E como se a tensão estivesse a ponto de estourar, o sheik, admirado com a transformação, teve seu próprio colapso de preconceitos. Ele estava impressionado. O que poderia parecer um simples serviço ganhou uma nova perspectiva. Maria se via não apenas fazendo o necessário, mas contando sua história, mostrando seu valor. Uma pequena revolução. Um misto de lágrimas e sorrisos preenchia a sala, e naquele instante, ela percebeu que sua batalha era também de todos os que carregavam preconceitos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando o último detalhe foi ajustado, o ambiente ganhou vida. O sheik observava, agora, não apenas uma faxineira, mas uma artista que transformava a ordem do mundo. Assim que tudo estava prestes a ser revelado, um telefonema interrompeu seu foco. Era Dona Edna, sua mãe. A notícia trouxe esperança, o que poderia mudar tudo. O chão sob seus pés tremeu. Maria se perguntou: será essa a chance que esperei ou um novo dilema que terei que enfrentar? A curiosidade a consumia e a história estava apenas começando. Maria sentiu suas mãos tremendo ao ouvir a voz de sua mãe pela linha. Dona Edna parecia animada, sua voz transbordava entusiasmo. Filha, você não vai acreditar. Conseguimos a oportunidade que tanto sonhávamos. A casa em que sempre quisíamos morar pode ser nossa se tudo der certo, disse ela, quase sem conseguir conter a emoção. O coração de Maria disparou. A casa. Era o sonho que havia compartilhado com os filhos, um lugar onde eles podiam crescer livres, sem as limitações do pequeno apartamento que ela e sua mãe compartilhavam. Mas, ao mesmo tempo,
Um peso se instalou em seu peito. Aquela nova possibilidade poderia significar que ela teria que abandonar seu trabalho, deixar aquele lugar onde havia encontrado uma parte de si mesma. E como ela poderia deixar para trás aquele anseio de ser mais? Foi uma proposta incrível que o proprietário fez. Mas você sabe que nós precisamos de uma quantia em dinheiro que não temos. Estou tentando juntar, mas é difícil, disse Dona Edna, a frustração surgindo em sua voz. Cada palavra da mãe parecia um eco nos desejos que Maria tinha guardado com tanto cuidado. Ela respirou fundo, colocando o celular entre o ombro e a orelha enquanto continuava a arrumar o espaço. Olhava para o sheik, que a observava de longe, perplexo com o que estava presenciando. Maria percebeu que a situação se tornará uma encruzilhada. O que mais valeria a pena? O sonho de uma nova casa ou a transformação que estava acontecendo ali, diante de seus olhos? As emoções a sufocavam. Era preciso decidir. E enquanto o sheik permanecia em um canto, admirando sua obra, um novo pensamento começou a brotar em sua mente. E se ela usasse a oportunidade do evento para se apresentar? Para mostrar que era capaz de muito mais do que limpar? Eu vou te ajudar, mãe. Vamos conseguir isso, disse, firme, segurando com força o celular. As palavras foram um compromisso. Maria olhou para o ambiente ajustado e sentiu a energia vibrante da transformação. Hoje não é só um trabalho. É a chance de mudar nossas vidas, pensou. Sentindo-se mais cheia de determinação, Maria se soltou um pouco. Decidiu que precisava falar com o sheik. Aproximou-se dele, sentindo frio na barriga novamente. Senhor, quero agradecer pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Eu nunca imaginei que poderia transformar o ambiente de uma maneira tão especial, mas isso me deu coragem para acreditar que sou mais do que uma faxineira, disse, a voz tremendo, mas firme. Ele a encarou, os olhos refletindo uma nova luz de curiosidade. E o que mais você é? O que mais pode transformar? Desafiou, e Maria sentiu um calor subir pelo seu corpo. Eu sou mãe, sou sonhadora e quero mais por minha família. Quero uma casa onde Rafael e Sofia possam correr e brincar, um lugar que seja nosso. E hoje, aqui, quero mostrar que, assim como este espaço, cada um de nós pode se transformar, respondeu, com autenticidade. O sheik levantou uma sobrancelha, intrigado. Maria sentiu que havia algo mais em jogo. Estava carregando sua verdade ao mundo, algo que sempre quis expressar. Mas a ideia de se expor totalmente a um homem que parecia tão distante e diferente dela era aterrorizante. Justamente naquele momento, o evento começou a ganhar ritmo. As pessoas começavam a entrar e a aplaudir pela transformação. Maria ficou um instante paralisada, sentindo toda a energia ao redor. Ela conseguiu, sussurrou alguém entre a multidão. O sheik, por outro lado, mantinha seu olhar fixo em Maria, lentamente começando a sorrir. O que poderia acontecer a seguir? Ele a convidaria para um novo passo? Como ela continuaria nesta trajetória de transformação? Antes que pudesse pensar mais, o palco que estava montado atrás dela chamou a atenção. Era o momento de se apresentar. E então, Maria se viu de frente para o público, coração pulsando, nervos à flor da pele. Havia uma vida inteira de desafios, riqueza de sentimentos e uma casa dos sonhos à espera. Agora, tudo o que restava era dar um passo à frente. Será que ela teria coragem? Maria respirou fundo, seu peito subindo e descendo como se cada inspiração a preparasse para um mergulho em águas profundas. Sentiu a palma da mão suar, mas sua determinação começou a acalmá-la. Diante do público, uma mistura de expectativa e nervosismo se formava, um eco que se tornava cada vez mais intenso. Mas havia um fogo dentro dela, e aquela centelha era tudo o que precisava. A luz dos holofotes iluminava seu rosto, e o murmurinho da plateia se tornava um som distante. Ela olhou para o sheik, que a observava atentamente, sua expressão intrigante. Aquela sensação de ser vista a fez sentir-se viva. Ao invés de paralisação, surgia uma nova força. Com a voz firme e clareza emocional, Maria deu o primeiro passo à frente, e cada passo seguinte parecia leve, como se flutuasse. Boa noite a todos! Meu nome é Maria e sou uma mulher que carrega sonhos.
Sonhos de um lar, de um espaço onde meus filhos possam crescer sem limitações, como qualquer criança merece. As palavras saíram de sua boca como um canto. Cada sílaba trazia um peso que ela sempre carregara, agora transformado em leveza. Enquanto falava, viu algumas pessoas na plateia começarem a se emocionar. Viu rostos conhecidos e desconhecidos, e percebeu que, de alguma forma, cada um deles também lutava por suas próprias verdades. Maria estava ali não só para transformar um espaço, mas também para se transformar. Sou filha de uma mulher forte, minha mãe que me ensinou a nunca desistir. E eu me recuso a fazer isso agora. Hoje, estou aqui para mostrar que, assim como este ambiente se transforma, nós também podemos nos transformar. Sua voz ganhava força e ressonância a cada frase. O sheik sorriu, e Maria pôde sentir sua energia pulsando. A plateia começou a aplaudir levemente, e isso endossou sua coragem. Ela prosseguiu, cada palavra uma peça de um quebra-cabeça que montava à frente de todos. Nosso lar é mais do que um espaço físico. É aquilo que nos conecta com o que há de mais puro em nós. Por isso, eu desafio cada um de vocês a acreditar em suas próprias transformações. Com isso, Maria sentiu que sua alma se desprendia do medo e da insegurança. Era como se as paredes do lugar também estivessem ecoando esse novo lema, se despindo da velha estrutura do que haviam sido para se tornarem símbolos de um novo começo. Ela respirou fundo novamente e soltou um pedido do fundo de seu coração. Seja você uma faxineira, um sheik ou qualquer outra coisa, ousar sonhar é o primeiro passo para mudar o mundo. O aplauso aumentou, e Maria se sentiu no centro de uma tempestade de apoio. Mas então, do fundo do auditório, uma voz retumbante cortou a atmosfera vibrante. E o que será que você é capaz de fazer para conseguir essa casa? Era o proprietário do imóvel, e Maria congelou por um instante. Um frio percorreu sua espinha enquanto ela sentiu o peso do que estava em jogo. Olhou para o sheik, que parecia agora mais interessado. Ele a encorajava com um olhar profundo, como se reconhecesse a magnitude da escolha que estava prestes a fazer. Maria olhou novamente para a plateia. Eu quero essa casa porque não é só um sonho meu, é um legado para meus filhos. Um murmúrio forte surgiu. Mas agora, a pressão da situação aumentava. Como lidar com essa nova revelação? Enquanto as expectativas cresciam, o sheik finalmente se levantou, sua presença dominadora enquanto caminhava em direção a Maria. As perguntas ecoavam em sua mente. Ele a apoiaria? Ele a surpreenderia? As possibilidades faziam seu coração acelerar. O que ele queria de fato? O silêncio pairou, e Maria soube que aquela conversa a levaria a um caminho impensado, mas revelador. O que eu vou fazer agora? O sheik atravessou o auditório com passos firmes, o olhar intenso e a postura imponente. Cada olho na sala o seguiu, e até mesmo Maria sentiu seu coração disparar. Ele parou na sua frente, e a energia entre eles logo se tornava palpável. O que ele diria? O que ele desejava de verdade? Maria respirou fundo, e as palavras começaram a fluir da sua boca como se elas já estivessem esperando esse momento. Para conseguir essa casa, estou disposta a lutar com todas as minhas forças. Aprendi que a vida é feita de desafios, e cada um deles nos molda. Seus olhos brilharam com a sinceridade do que ela falava, e percebeu que não estava dizendo apenas para ele, mas para si mesma. O sheik a observava atentamente. Então, você se propõe a arriscar tudo por um sonho que pode não se concretizar? Sua voz soou como um tambor, firme e autoritária. O murmúrio da plateia ficou em um silêncio quase espiritual. Maria sentiu aquele peso nas costas e sabia que naquele instante estava em um ponto de virada. Sim, respondeu ela, sua voz ganhando intensidade. Porque uma casa não é apenas cimento e paredes. Ela é esperança. Ela é o espaço onde eu e meus filhos podemos florescer. Eu não estou pedindo apenas a oportunidade, estou pedindo um futuro. Para mim, para eles. Ela viu uma pequena centelha de interesse no olhar do sheik. Ele parecia intrigado, como se a luta dela não fosse só uma luta por uma casa, mas um reflexo de sua própria jornada. O silêncio, que antes parecia opressor, agora pulsava com uma nova energia, uma expectativa crescente pelo que viria a seguir.
O proprietário do imóvel, percebendo que a tensão aumentava, interveio. Então, Maria, que tal provar sua determinação? Eu posso dar a você a chance de demonstrar que está disposta. O que você faria para ganhar essa casa? O que tem a oferecer? Maria franziu a testa, a intensidade da situação claramente manipulando sua mente e seu corpo. O que ela poderia oferecer que fosse digno de um espaço tão sonhado? O que poderia se igualar ao peso da esperança e da luta que ela já trazia consigo? Meu trabalho e minha perseverança, disse, com a voz mais firme. Eu estou pronta para criar um projeto que transforme essa casa, não apenas em um lar para mim, mas em um espaço que reflita tudo o que lutamos. Eu posso fazer isso pela comunidade, criar circulação de experiências. Mostrar a todos que cada canto pode contar uma história de resistência. A plateia começou a aplaudir novamente, cada vez mais forte. As emoções estavam em alta, e Maria sentiu a força da solidariedade cobrindo-a como um manto. Olhou ao redor e viu olhos cheios de esperança, de identificação. Era como se cada espectador estivesse fazendo um paralelo com sua própria luta e seus próprios sonhos. O sheik sorriu, e Maria percebeu que talvez ele estivesse começando a entender. Eu gosto da sua paixão, Maria. Mas ainda assim, não é uma questão meramente de palavras. Você precisará provar sua determinação com ações concretas. Ele hesitou, e a plateia estava totalmente em suspense. Faça um desafio. Se você puder completar uma tarefa difícil, ganhe a casa. O que me diz? Maria sentiu um frio na barriga. O que seria essa tarefa? Mais uma vez, a balança de seu futuro pendia em um fio. O que ele esperava dela? A tarefa será revelada em breve, Maria. Este é um caminho difícil, mas tenho certeza de que você tem a coragem necessária para enfrentá-lo. O rosto de Maria queimou com a emoção, mas também com a ansiedade. O que isso significava? Que viagem imprevisível ela estava prestes a embarcar. Enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, ela sabia que este era apenas o começo de um novo capítulo, um que desafiaria não apenas suas habilidades, mas sua essência. O desejo queimava em seu peito, eu vou fazer isso. Eu vou lutar. Mas na parte de trás de sua mente, uma pergunta insistia. Será que essa jornada a levaria para mais perto do que ela verdadeiramente queria, ou seria apenas mais uma luta sem sentido em sua vida? O que a aguardava naquela tarefa poderia mudar tudo. O ar estava carregado de expectativa enquanto o sheik se afastava, deixando Maria involuntariamente fixada a seu lugar, como se suas palavras ainda vibrassem no ar. A plateia, que antes estava tão animada, agora parecia uma colmeia agitada. O murmúrio aumentava, e o que era admirado agora se transformou em uma onda de curiosidade. Que desafio seria esse? O que ela realmente teria que fazer? Maria tentou ordenar seus pensamentos, mas a incerteza a envolvia como um manto pesado. O que ela poderia oferecer em troca de um sonho tão grande? O público começou a dispersar lentamente, mas a conversa fervilhava, e Maria decidiu que não iria deixar a oportunidade escapar. Com determinação renovada, ela procurou o sheik. Espere! Sua voz cortou o burburinho, chamando a atenção de quem ainda estava ao redor. Ele se virou, e Maria sentiu uma onda de coragem subir. Eu quero entender melhor. Que tipo de desafio você tem em mente? O sheik lhe lançou um olhar divertido, quase como se tivesse esperado por essa pergunta. O desafio será grande, Maria. Mas a beleza reside na jornada. Você precisa primeiro passar por uma prova que mostrará não só o que você é capaz, mas também o quanto acredita na sua luta. Maria respirou fundo. Estou pronta. Diga-me o que preciso fazer. Essa tarefa exigirá que você organize um evento comunitário que una as pessoas e demonstre seu espírito de comunidade. Você terá apenas uma semana para fazê-lo. O evento deve ser memorável, e precisará ter um impacto real. Não será apenas sobre você, será sobre todos. As palavras dele ecoaram em sua mente. Um evento? Um momento que uniria sua comunidade e mostraria a força que ela acreditava existir? Sim, ela poderia fazer isso.
A insegurança começou a se dissipar e, em seu lugar, a ideia de união acendeu uma nova chama. E se eu não conseguir? Ela questionou, sentindo um frio na barriga novamente. Se você não conseguir, respondeu o sheik com uma seriedade que fez sua respiração falhar, perderá a chance de ganhar a casa e tudo o que isso representa. A pressão de suas palavras a fez sentir o peso de todos os seus sonhos. Desviar os olhos era fácil, enfrentar a verdade era um desafio. O que ela faria, se não conseguisse? Eu não vou desistir, afirmou Maria, com uma fé renovada. Eu vou reunir minha comunidade. Vamos fazer isso juntos. O sheik piscou, como se um sorriso estivesse prestes a surgir. Então comece agora, Maria. O tempo está correndo. Enquanto ele se afastava, a plateia começou a se dispersar, mas Maria permaneceu firme, o coração pulsando forte. Um evento era uma oportunidade de não só mostrar sua força, mas também unir aqueles que estavam ao seu redor. Ela pensou em sua comunidade, em como o esforço coletivo poderia moldar seus destinos. Os dias que se aproximavam seriam cansativos, mas também cheios de esperança. Maria tinha uma visão, um evento que não só celebrasse a força da comunidade, mas que também mostrasse que toda luta vale a pena quando realizada em conjunto. Durante os próximos dias, ela começou a planejar. Conversou com vizinhos, organizou reuniões, criou cartazes e até conseguiu patrocínios. As paredes da escola comunitária ressoavam com risos e planos, e uma energia contagiante começou a se espalhar. Conforme o grande dia se aproximava, a adrenalina era palpável. Mas, no entanto, os medos começaram a retornar. E se a participação fosse baixa? E se tudo falhasse? No fundo, ela sabia que, independentemente do resultado, já havia conquistado algo valioso, uniu as pessoas em torno de um sonho em comum. Quando o grande dia finalmente chegou, Maria olhou para a entrada do local. A felicidade dos rostos conhecidos balançava seu coração. Mas, enquanto o evento começava a ganhar vida, uma sombra de dúvida sussurrou em sua mente. E se tudo não for o que você sonhou? Perguntava o eco de suas inseguranças. Com a música no fundo e os sorrisos ao seu redor, Maria respirou fundo, mas a pergunta permanecia: esse evento poderia realmente mudar algo fundamental na luta pela casa ou, caso falhasse, isso significaria que era tudo em vão? Ela sabia que as respostas estariam prestes a se revelar. O sol já se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, quando os primeiros convidados começaram a chegar. Maria percebeu que sua ideia poderia se tornar uma realidade, mas as inquietações ainda se escondiam nas sombras do seu coração. Ela se espalhou pela entrada, cumprimentando cada um com um sorriso, embora uma parte dela ainda estivesse presa ao medo de não ser o suficiente. As mesas estavam cobertas com toalhas coloridas, e o cheiro de comida caseira se misturava ao ar fresco da tarde. As risadas e conversas criavam uma música própria, enquanto crianças corriam para lá e para cá, cheias de energia. Um grupo de mulheres da vizinhança estava na cozinha improvisada, preparando quitutes, e Maria podia ouvir seus comentários animados. Olha só quem apareceu! A heroína do dia! Brincou Dona Celeste, a vizinha do lado, dando um tapinha nas costas de Maria. Aquilo trouxe um calor ao seu peito. Era exatamente o que ela precisava. Aquela conexão a fez perceber que sua luta não era solitária. Com um microfone em mãos, ela chamou todos para se reunir. O barulho aumentou e, devagar, as vozes foram diminuindo. Pessoal, obrigada por estarem aqui hoje. Estamos juntos nessa jornada, e este evento não é só sobre mim, é sobre nós, nossa comunidade. Um aplauso tímido começou e logo se espalhou, ecoando pela praça. Aquela energia contagiante fez Maria sentir que, independentemente do que acontecesse, ela já havia conquistado algo inestimável. Mas quando ela olhou ao redor, uma nuvem de insegurança ainda pairava. O que se os mais jovens não se interessassem? E se a mensagem de união ficasse perdida no ar? Enquanto o evento acontecia, Maria viu Jorge, um adolescente que sempre parecia fora do lugar. Ele estava encostado em uma parede, com os olhos fixos no chão. Com um impulso, Maria se aproximou dele. Oi, Jorge.
Venha se juntar a nós. Sua presença é importante. Ele olhou para cima, surpreso. Mas o que eu posso fazer? Não sou como você. A resposta dele a cortou como uma faca. Empoderar os outros não era apenas sobre liderar, mas também sobre acreditar que cada um tinha um papel a desempenhar. Maria se agachou para ficar na altura dele. Todo mundo tem algo único. Acredite em mim, você pode fazer a diferença com qualquer pequena ação. Uma luz começou a brilhar nos olhos dele. Vamos lá, sua energia é contagiante. Jorge hesitou, mas algo em seu olhar mudou. Ele se levantou e, antes que Maria percebesse, ele estava ajudando a preparar atividades para as crianças. Aquela cena fez seu coração aquecer. Era como se cada passo que ela estava dando estivesse gerando um efeito cascata. Um movimento de cabeça se virou quando o Sheik apareceu de novo. Ele estava parado de longe, observando. O coração de Maria disparou. O que ele pensava? Ela se perguntou, enquanto o evento ganhava força ao seu redor. A insegurança de antes começava a se dissipar. Era um momento revelador não só para ela, mas para todos ali. Maria percebeu que a verdadeira força da comunidade não vinha de sua própria liderança, mas da colaboração e união entre todos. Contudo, quando estava prestes a se deixar levar pelo otimismo, um pensamento pessimista interrompeu, e se o Sheik achar que não foi o suficiente? O tempo pressionava e as festividades continuavam. Ela observava as interações, sentia a energia vibrante, mas a ansiedade a paralisava momentaneamente. Uma onda de esperança renascia, mas a sombra do medo também estava ali, disfarçada no fundo de sua mente. Ali, tudo vinha se encaminhando para um grande clímax. O evento não poderia apenas ser memorável, ele precisava ser transformador. Maria não encarava a busca por um sonho só como algo que realizaria por ela mesma, mas por cada pessoa que estava ali presente. E se, no final, isso não fosse o suficiente? No fundo de sua mente, uma nova pergunta brotava, cheia de mistério: o que mais o Sheik espera ver nesta prova? Maria sentiu o frio na barriga, enquanto se preparava para descobrir. As luzes se acendiam uma a uma, enquanto os convidados se reuniam em volta do palco improvisado no centro da praça. Maria se tornará o ponto focal de energias vibrantes que pareciam pulsar no ar. As risadas eram como uma sinfonia, mas a batida constante de seu coração a lembrava de que a responsabilidade daquela noite recaía sobre seus ombros. Com o microfone ainda em mãos, ela se virou para a massa de rostos ansiosos. Hoje, celebramos não só nós, mas também aquilo que podemos construir juntos, disse, suas palavras vibrando com um propósito. Vários olhares se fixaram nela, com expectativa e entusiasmo. Mas, no fundo, a insegurança ainda a acompanhava. O Sheik, austero e enigmático, continuava a observá-la de longe. Maria sabia que ele tinha uma expectativa elevada, e sua presença a lembrava constantemente do que estava em jogo. A pressão parecia intensificar-se a cada risada e conversa que se ampliava em seus ouvidos. De repente, uma das crianças começou a dançar no meio da praça, completamente alheia ao mundo adulto. Sua energia infantil fez Maria sorrir. Olhem só! A Lúcia é um exemplo do que podemos alcançar quando nos expressamos livremente. As pessoas riram e começaram a aplaudir a pequena, aquecendo ainda mais a atmosfera. Maria percebeu que o espírito daquela noite não dependia apenas dela, mas de cada um que ali estava. Enquanto ela se deixava levar pela alegria, Jorge voltou a aparecer ao seu lado, agora com um grupo de adolescentes que, inspirados por ele, haviam se unido para oferecer algo divertido para as crianças. Olha, Maria! Eles decidiram fazer uma apresentação de dança! Jorge exclamou, com um brilho nos olhos. Uma onda de alívio e orgulho inundou o coração de Maria. Isso é incrível! Vocês são demais! O evento seguia seu curso natural, e Maria começou a sentir que sua missão estava se concretizando. Mas, em meio à celebração, seu olhar encontrou novamente o do Sheik. O som de vozes ao redor misturou-se com o eco amargo de suas preocupações. Ao mesmo tempo em que queria deslumbrá-lo, um medo ressoava dentro dela, e se minha visão de comunidade não fosse boa o suficiente para ele?
Uma mulher que estava na plateia, Dona Rosa, aproximou-se, com um olhar de compreensão, disse: "A verdadeira magia está na união, minha querida." Aquelas palavras penetraram o espírito de Maria como um bálsamo. Ela percebeu que não precisava impressionar ninguém, mas sim mostrar a essência do que todos estavam construindo juntos. A confiança de Dona Rosa a encorajou, e Maria sentiu uma nova coragem brotar dentro de si. "Vamos, pessoal! Vamos fazer uma apresentação, uma verdadeira celebração do que somos." Ela chamou, acenando energicamente. As pessoas começaram a se juntar, criando um círculo onde cada um poderia mostrar suas habilidades, suas vozes, suas energias. A música começou a tocar, e Maria se deixou levar por ela, dançando e rindo junto ao seu povo. Os sorrisos se multiplicavam à medida que cada pessoa se envolvia, criando uma corrente de alegria que silenciou o medo. Mas, ao mesmo tempo, sentia a atenção do sheik ainda sobre ela. O que ele pensava? A mistura de insegurança e emoção a deixava em um estado intenso. Maria precisava descobrir. Então, numa pausa, o sheik finalmente se aproximou. Ele olhou ao redor, avaliando a cena. O coração de Maria parecia querer sair pela boca. Ela deu a força de uma comunidade, e isso é algo poderoso, ele começou, fazendo uma pausa que parecia eterna. O que ele diria em seguida poderia mudar tudo. A tensão estava no ar, e todos aquietaram-se, ansiosos pela resposta. E se a transformação que todos esperavam estivesse a um passo de acontecer? Mas como podemos levar isso a um novo nível? O desafio pairava, enquanto Maria respirava fundo, pronta para a resposta. Maria sentiu o peso das palavras do sheik como uma pressão sobre seus ombros. A multidão estava em silêncio, cada par de olhos fixos nela, aguardando sua resposta. O tempo parecia ter parado, como se o mundo ao redor houvesse se dissipado, deixando apenas os dois. "Um novo nível", murmurou ela, refletindo sobre o que isso poderia significar. O que ele realmente esperava dela? Os sorrisos ao seu redor agora pareciam um eco distante, enquanto tudo o que ela podia ouvir era a voz do sheik, firme e autoritária. Mas, mesmo assim, algo dentro dela fervilhava de determinação. "Precisamos de mais do que apenas festas e danças", Maria começou, buscando as palavras na massa de rostos expectantes que a cercavam. "Precisamos unir as forças da nossa comunidade para agir, para criar algo que beneficie a todos. Podemos transformar não apenas essa praça, mas a vida de todos que vivem aqui. Podemos criar um espaço de aprendizado, um local onde os mais velhos ensinem as crianças, e todos aprendam com as experiências uns dos outros." A primeira resposta veio da plateia, aplausos tímidos, mas rapidamente aumentaram em fervor. A ideia de uma transformação coletiva tinha algo de contagiante. Maria sentiu sua confiança crescendo, suas palavras fluíam mais fáceis agora. O calor da comunidade se refletia em seus rostos iluminados por esperanças renovadas. "Precisamos de voluntários. Vamos abrir uma escola comunitária, um abrigo para aqueles que precisam, e um espaço de arte, onde todos possam se expressar e aprender. Nós, juntos, podemos fazer tudo isso acontecer." Ela bradou, e seus olhos brilharam intensamente. A multidão parecia se mover com ela, como um organismo vivo, pulsando de energia e entusiasmo. Mas, ao olhar novamente para o sheik, ele ainda permanecia impassível. Sua expressão era de alguém que ponderava profundamente. Maria começou a se perguntar se suas ideias eram suficientemente audaciosas para um homem de seu gabarito. "Ele vai me criticar mais tarde, eu sei", pensou. Contudo, acabar com aquela noite sem ao menos tentar era algo que Maria não poderia suportar. O sheik levantou a mão, e o silêncio tomou conta de novo. Ele parecia refletir, avaliando com cautela o que acabará de ouvir. "Você fala com paixão, Maria. Mas como dará vida a tudo isso? Não podemos apenas sonhar, precisamos de ação e estrutura." As palavras dele eram desafiadoras, mas Maria as encarou sem recuar. Não era o momento para se deixar abater. Estrutura vem do coração da comunidade, sheik. Juntos, podemos colaborar para definir o próximo passo. Se tivermos recursos e motivação,
podemos suportar qualquer desafio. Se esse desafio for seu, estou disposta a ouvir. Disse, a voz firme e comprometida. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, e Maria percebeu que muitos estavam prontos para apoiá-la. As luzes da praça piscavam no fundo, como estrelas nas noites mais claras, e Maria sentiu que algo poderoso estava prestes a acontecer. Então vamos fazer isso acontecer, Maria, disse o sheik, finalmente com um leve sorriso nos lábios. Mas saiba que qualquer investimento vem com suas responsabilidades. Estarei observando. As palavras dele foram um misto de aviso e promessa. O que iria acontecer a seguir? A nova jornada se desenhava diante dela, e a emoção borbulhava em seu peito. O que mais o sheik tinha em mente? E, principalmente, a verdadeira transformação estava apenas começando. Maria sentiu o acúmulo de sonhos e esperanças ao seu redor, pronta para dar o próximo passo. Mas algo em seu coração a alertava. E se o que estava por vir não fosse apenas mudanças positivas? E se, no meio disso tudo, decisões que poderiam colocar tudo a perder tivessem que ser tomadas? Maria precisava descobrir. O dia seguinte amanheceu radiante, mas Maria sentia um nó no estômago. O que teria começado como uma noite de celebração agora parecia um peso. Ao olhar pela janela, viu a praça onde tinha se posicionado como uma líder, e viu a esperança nas faces das pessoas que ali estavam. Aqueles olhares pediam por mudanças, e mesmo com a adrenalina da noite anterior, o compromisso estava apenas começando. Ela passou a manhã organizando ideias, fazendo um esboço de como poderia realmente unir a comunidade. Fazia anotações e traçava planos, mas partia do zero em várias áreas. Como conseguir recursos? Quem poderia ajudá-la? Assim que a dúvida surgiu, a determinação voltou. A coragem que brotava dentro de si não iria deixá-la desistir. No entanto, ao entrar na escola de sua cidade, onde ajudava como voluntária, a atmosfera mudava. As crianças a receberam com sorrisos grandes, seus olhares traziam à tona uma certeza, elas precisavam de muito mais do que aprendizados pontuais. Eram sonhos que precisavam ser alimentados. Maria sorriu para elas, mas em sua mente havia um turbilhão de questões. Como poderia garantir que cada uma delas tivesse um futuro melhor? Naquele instante, ela avistou Hugo, um dos meninos mais animados da turma. Ele tinha um talento incrível para desenhar e Maria adorava incentivá-lo. Hugo, o que você mais gostaria de aprender na escola? Perguntou ela, curiosa. O menino respondeu sem hesitar, eu quero aprender a fazer robôs. A resposta o fez brilhar. Maria sentiu um impulso forte. Você pode ensinar seus amigos a fazer isso, sabia? Se tivermos um espaço, podemos trabalhar em grupo. Disse, começando a sonhar alto. Por outro lado, enquanto inspirava as crianças, a imagem do sheik se infiltrava em sua mente. O que ele realmente esperava dela? Maria sabia que cada passo iria exigir mais dele do que apenas investimento financeiro. Havia uma expectativa velada que fazia seu coração acelerar. Era mais do que repassar um recurso, era sobre construir relacionamentos, criar um laço que unisse propósitos diversos. No fim do dia, Maria recebeu um chamado do sheik. Ele queria se encontrar com ela para discutir a transformação que se desenhava. Maria estava nervosa, mas ao mesmo tempo animada. É agora ou nunca, pensou. O encontro poderia ser a chance que precisava para convencer o sheik sobre suas ideias, mas também poderia significar a real exposição de suas vulnerabilidades. E se as expectativas dele fossem mais altas do que ela antecipava? Quando se encontraram, a atmosfera estava carregada. Ele a recebeu em seu escritório, que transbordava opulência. Você está pronta para me mostrar o que tem em mente, Maria? Perguntou, em um tom que misturava curiosidade e ceticismo. Maria respirou fundo. Sim, eu tenho uma visão. Pretendo fazer isso para nossa comunidade, e preciso da sua ajuda. As palavras saíram como um grito de libertação, mas o olhar do sheik não vacilou. O silêncio se instalou entre eles. Era um momento decisivo, um momento em que tudo poderia mudar. Ele a observava atentamente, e o coração dela batia forte.
Mas o que você vai me oferecer em troca? Ele questionou, com um sorriso enigmático. Maria não estava preparada para essa pergunta. Como poderia equilibrar seus ideais com a realidade da vida que ele levava? A insegurança se infiltrou de novo, mas ela não iria recuar. Preciso de liberdade para criar, de apoio para nossa comunidade. Se não tivermos isso em troca, nada do que estou propondo fará sentido. O rodar das palavras do Sheik ameaçava transformar aquela conversa em um jogo, e Maria sabia que estava prestes a entrar no campo de batalha. Ela havia chamado o Sheik para a luta. O destino da sua comunidade estava nas sombras. O que a aguardava na próxima jogada? Ela respirou fundo, decidida a se lançar nessa nova aventura, ciente de que as escolhas que faria tinham o poder de moldar não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. O que aconteceria quando a realidade do amanhã se encontrasse com os sonhos da noite passada? Maria olhou para o Sheik, a ansiedade correndo nas veias. O desafio tinha sido lançado e ela sabia que não podia recuar. Eu vou oferecer dedicação, trabalho duro e uma transformação real para nossa comunidade. Não quero apenas o apoio financeiro, quero que ele faça parte do que estamos construindo juntos. Quero que ele reconheça a força do coletivo, pensou, enquanto o silêncio se estendia entre eles. O Sheik, por sua vez, parecia ponderar. Ele a observava como um mestre considerando a habilidade de uma aprendiz. Você fala bem, Maria. Mas o que você realmente está disposta a sacrificar para isso? O que é mais importante para você? Ele insistiu, seus olhos penetrantes fazendo-a sentir que tudo estava em jogo. Maria respirou fundo, lembrando-se de seus filhos, de sua luta e de todos que a apoiavam. Meu tempo, minha energia e, sim, o meu coração. Estou disposta a trabalhar arduamente, mas quero que isso também seja um compromisso seu. Não será apenas um projeto, será uma ponte entre dois mundos. Você poderá ser mais do que um investidor. Poderá se tornar parte de algo maior. Quero que perceba que isso não é só sobre mim. Isso é sobre todos nós, disse, com um fervor que a surpreendeu. Ele a analisou por um momento, então seu semblante suavizou. Eu gosto da sua determinação, Maria. Veja, o que eu preciso é de resultados. Se o que você planeja não tiver impacto, estarei apenas gastando meu tempo e recursos. Entretanto, se você realmente conseguir bem, teremos algo inovador, respondeu, seus olhos agora brilhando com um vislumbre de interesse genuíno. Ela sentiu uma esperança renovada. Deixe-me tentar, quero começar a unir a comunidade e a construir juntos algo que conte nossa história. Eu preciso do seu apoio para isso, Maria implorou, a vulnerabilidade em sua voz contrastando com a firmeza de suas palavras. O Sheik, por fim, acenou com a cabeça. Então está decidido. Vou investir, mas em troca, espero ver resultados perceptíveis. Temos um mês, e se você não cumprir, bem, precisarei recalibrar meu interesse. Ele deu um sorriso enigmático e se levantou, estendendo a mão para ela. Maria sorriu, emocionada, e aperta sua mão, sentindo que, aquele contato, tinha o poder de abrir portas que antes estavam fechadas. Assim, o que era apenas um sonho agora começava a ganhar forma e significado. Ela estava no limiar de algo grandioso. Nos dias que se seguiram, Maria mergulhou de cabeça em sua nova missão. Ela convocou reuniões em sua antiga escola, conversou com suas vizinhas e criou grupos nas redes sociais para formar comitês de planejamento. A ideia da escola comunitária, que antes parecia apenas um rascunho em sua mente, agora estava se transformando em um projeto palpável. As crianças, que antes apenas participavam, se tornaram colaboradoras. Hugo e os outros meninos de sua turma promoveram oficinas de arte e tecnologia, enquanto as mulheres mais velhas organizaram aulas de culinária e habilidades manuais. Maria percebeu que, quando se uniam, suas diferenças se tornavam forças, e a ideia de se debruçar sobre suas habilidades trouxe um novo vigor à comunidade. Um mês se passou rapidamente, e a grande inauguração do espaço comunitário estava agendada. Enquanto Maria olhava para a praça, agora enfeitada com bandeirinhas e sorrisos, seu coração se encheu de gratidão e expectativa. O dia prometia ser histórico. Havia uma energia palpável no ar.
As primeiras pessoas começaram a chegar, e Maria sentiu as emoções a invadirem. Quando o Sheik apareceu, o frio na barriga voltou, ela desejava impressioná-lo, mas mais importante era mostrar a todos o que tinham conseguido alcançar juntos. Com um microfone nas mãos, Maria subiu ao palco improvisado e, ao olhar para a multidão, viu rostos familiares, cheios de expectativa e esperança. Boa tarde a todos! Hoje celebramos não apenas a inauguração deste espaço, mas a força da nossa comunidade. Aqui, cada um de vocês desempenhou um papel fundamental. Juntos, estamos construindo um futuro melhor para todos. As palmas explodiram, e Maria sentiu a adrenalina correr em seu corpo. Assim que o Sheik se aproximou, ela percebeu que a verdadeira transformação estava acontecendo não apenas no lugar, mas dentro de todas aquelas pessoas que ali estavam. Sua luta e determinação são inspiradoras, Maria. Você fez a diferença, e isso é um legado para suas crianças, disse ele em um tom respeitoso. Com lágrimas brilhando nos olhos, Maria sabia que tinha cumprido a missão que lhe foi proposta, mas o verdadeiro prêmio era ver sua comunidade unida em torno de um propósito comum. Não se tratava apenas de uma casa, era sobre a criação de laços, sonhos e oportunidades. As palavras dele reverberaram dentro dela. O futuro de sua família e de todos à sua volta estava mais seguro agora. Para Maria, não havia maior vitória do que aquela. No final da cerimônia, ela dirigiu-se ao público. Nunca se esqueçam, juntos somos mais fortes. Cada um de nós tem uma voz e a capacidade de sonhar e tornar esses sonhos uma realidade. Após os aplausos finais, Maria se virou para o Sheik, um sorriso sincero em seu rosto. Isso tudo só foi possível porque acreditei em nós. Obrigada por ter confiado no meu potencial e no da nossa comunidade. Ele a encarou, admirado. Ele podia não ter conquistado apenas um novo investimento, mas sim um novo modo de enxergar as pessoas em posição de vulnerabilidade, como ele antes se via. Com essas palavras flutuando no ar, Maria sabia que, com amor, coragem e união, havia não apenas transformado um espaço, mas também um futuro. Com um coração pleno e esperançoso, era hora de olhar para frente e sonhar ainda mais alto. Não perca sua chance de embarcar em histórias que emocionam e inspiram. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa transformação. Isso é o que fãs de histórias emocionais fazem. Vamos juntos nessa jornada!